Imagine carregar um fardo que nunca desaparece. Você ora, pede a Deus para te livrar, mas a resposta não é o que espera. O apóstolo Paulo viveu exatamente isso. Ele realizou milagres, pregou para multidões e escreveu parte da Bíblia. Mas também carregava um espinho que o fazia sofrer dia e noite. Ele clamou 3 vezes para Deus tirá-lo, mas a resposta que recebeu foi surpreendente. Por que Deus não o curou? E o que isso tem a ver com você? A verdade pode mudar a sua forma de enxergar a dor para sempre. Paulo foi um dos maiores apóstolos da história. Ele pregava com ousadia, realizava milagres e enfrentava perseguições sem desistir da sua missão. Mas por trás de todo esse poder, havia algo que ninguém imaginava, um sofrimento constante que o acompanhava por toda a vida. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, Paulo revela esse segredo. Para que eu não me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Mas o que exatamente era esse espinho? A Bíblia não explica diretamente, e talvez esse seja o maior mistério dessa história. O fato de Deus não ter revelado o que era, deixa espaço para que cada pessoa se identifique com essa aflição de maneiras diferentes. O que significa espinho na carne? Na Bíblia, a palavra espinho muitas vezes simboliza algo que incomoda constantemente, algo que machuca e não desaparece. Em Números capítulo 33, versículo 55, Deus avisou aos israelitas que, se não expulsassem os povos pagãos da terra prometida, esses povos se tornariam como espinhos em seus olhos e na sua carne, inimigos que trariam sofrimento constante. Isso mostra que o espinho na carne não era apenas uma dor física, mas algo que perturbava e enfraquecia Paulo o tempo todo. Mas o mais curioso é que Paulo não diz exatamente o que era. Ele apenas descreve como se fosse um mensageiro de Satanás que o atormentava dia e noite. Por quê? Talvez para que essa história não fosse apenas sobre Paulo, mas sobre todos nós. Por que Deus permitiria esse sofrimento? Aqui está o ponto mais intrigante. Paulo era um homem de Deus. Ele curava enfermos, expulsava demônios e tinha uma fé inabalável. Se alguém merecia ser livre do sofrimento, era ele. Mas Deus não livrou Paulo desse tormento. Ao invés disso, permitiu que aquele espinho permanecesse. Isso nos ensina uma verdade que poucas pessoas estão preparadas para ouvir. Nem sempre Deus remove a dor, porque Ele tem um propósito maior. O mistério que nos faz refletir. A primeira reação de qualquer pessoa diante do sofrimento é pedir para Deus tirar aquilo da sua vida. Talvez você já tenha feito essa oração. Senhor, por que estou passando por isso? Até quando vou suportar essa luta? Por que o Senhor não me livra desse problema? Paulo fez essa mesma oração. Ele pediu 3 vezes para que Deus removesse o espinho. Mas Deus não respondeu como ele esperava. Isso nos ensina que muitas vezes Deus permite algumas dores na nossa vida não para nos destruir, mas para nos ensinar algo muito maior. O espinho de Paulo era um teste de dependência. Paulo tinha recebido grandes revelações espirituais. Ele viu o céu aberto, ouviu palavras que ninguém mais ouviu e realizou milagres poderosos. Com tanto poder espiritual, havia um risco perigoso: o orgulho. Deus sabia que o coração humano é frágil e que até os mais espirituais podem cair na armadilha da autossuficiência. Então, Deus permitiu o espinho para manter Paulo humilde e dependente da sua graça. E nós? Quantas vezes enfrentamos problemas que parecem não ter fim? Pode ser uma doença, uma crise financeira, uma luta emocional ou algo que você carrega em silêncio. Você já orou pedindo para Deus remover esse sofrimento, mas parece que a resposta não vem. Talvez, assim como Paulo, Deus esteja usando esse espinho para te ensinar a depender mais dele. O que parecia ser uma maldição pode ser, na verdade, uma bênção disfarçada. O espinho na carne de Paulo era um mistério, mas o propósito por trás dele era claro: manter Paulo humilde e mostrar que o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Se você está carregando um espinho hoje, saiba que Deus não te abandonou. Ele pode não tirar o problema imediatamente, mas Ele vai te dar graça suficiente para suportar cada dia.
Imagine a cena. Paulo, um dos maiores apóstolos da história, ajoelhado, clamando com toda a sua fé. Ele já tinha visto cegos enxergarem, paralíticos andarem, demônios fugirem ao som do nome de Jesus. Ele sabia que Deus podia curá-lo. Então, ele ora, e nada acontece. Ele ora de novo, e nada muda. Pela terceira vez, ele clama, com lágrimas nos olhos, suplicando: Senhor, tira de mim esse espinho. E finalmente Deus responde, mas não da maneira que Paulo esperava. A resposta de Deus foi direta, mas profunda. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Por que Deus não removeu o espinho? A resposta de Deus revela uma verdade difícil de aceitar. Nem sempre Ele nos livra do sofrimento, porque Ele quer nos ensinar a depender mais dele. Paulo queria uma solução imediata, mas Deus queria um propósito eterno. Ao invés de remover o espinho, Deus ofereceu algo ainda maior, graça suficiente para suportar qualquer dor. Isso nos ensina uma grande lição. O milagre nem sempre é Deus tirar o problema, mas nos fortalecer para enfrentá-lo. A fraqueza que revela o poder de Deus. Paulo passou a ver seu sofrimento de uma nova maneira. Ele percebeu que a fraqueza não era um obstáculo para Deus agir. Era o palco perfeito para o seu poder ser revelado. É por isso que depois dessa resposta, Paulo escreveu algo surpreendente. Por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9. Essa é uma declaração impressionante. Paulo não apenas aceitou sua dor, ele passou a se alegrar nela, porque entendeu que quanto mais fraco ele era, mais o poder de Deus se manifestava em sua vida. Isso é o oposto do que o mundo ensina. O mundo valoriza os fortes, os que nunca demonstram fraqueza, os que parecem inabaláveis. Mas Deus age de maneira diferente. Ele escolhe os fracos para mostrar a sua força. E se Deus disser não para você, talvez você já tenha orado pedindo para Deus mudar algo na sua vida. Uma enfermidade que não vai embora. Um problema familiar que parece sem solução. Um sonho que nunca se realiza. Você já pediu, você já chorou, você já clamou. Mas ao invés de um sim, você recebeu silêncio ou um não. Isso não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele tem um plano maior e sua graça é suficiente para te sustentar até o fim. O segredo da paz. Em meio à dor, Paulo poderia ter ficado frustrado com a resposta de Deus, mas em vez disso, ele encontrou paz. Ele descobriu que a presença de Deus era mais valiosa do que qualquer cura física. Isso significa que, quando enfrentamos dificuldades, não precisamos apenas suportar. Podemos descansar na graça de Deus, sabendo que Ele nos fortalece todos os dias. Paulo não foi curado, mas foi sustentado. Ele não foi livre do espinho, mas foi cheio do Espírito. E no final, isso foi mais do que suficiente. Deus não atendeu o pedido de Paulo da maneira que ele esperava, mas deu algo muito maior: força, paz e um testemunho que impactaria gerações. Se você já recebeu um não de Deus, não se desespere. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Talvez você esteja pedindo para Ele remover um problema, mas Ele quer te transformar através dele. Paulo era um homem que conhecia o sofrimento como poucos. Desde o momento em que se tornou seguidor de Jesus, sua vida foi marcada por perseguições, prisões, espancamentos e perigos constantes. Ele foi apedrejado, açoitado, naufragou no mar, passou fome, frio e até enfrentou traições de pessoas próximas. Mas aqui está o detalhe mais impressionante. Ele nunca desistiu. Na verdade, ele escreveu uma das frases mais marcantes da Bíblia: "Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada." Romanos 8:18. O que fazia Paulo continuar, mesmo enfrentando tanta dor? O que ele sabia que muitas vezes esquecemos? A resposta está no que o sofrimento fez com ele. Moldou seu caráter, fortaleceu sua fé e o preparou para cumprir seu propósito. O sofrimento tirou dele tudo, menos Deus. Imagine perder tudo que te dá segurança: conforto, estabilidade,
amigos até a sua liberdade. Foi isso que aconteceu com Paulo. Mas quando ele perdeu tudo, percebeu uma verdade transformadora. Se você tem Deus, então nunca está sem nada. Ele descobriu que a presença de Deus é suficiente para preencher qualquer vazio. Foi por isso que ele pôde escrever: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8:39. Nenhuma dor, nenhuma perda, nenhuma traição. Essa era a força de Paulo, e pode ser a sua também, o sofrimento. Fez Paulo depender totalmente de Deus. Paulo era um homem determinado, inteligente e disciplinado, mas ele aprendeu que não poderia cumprir seu chamado com suas próprias forças. O sofrimento o ensinou a confiar completamente em Deus. Lembra do espinho na carne que falamos no tópico anterior? Ele pediu para Deus tirá-lo, mas recebeu outra resposta: a minha graça te basta. Paulo aprendeu que quanto mais fraco ele era, mais forte Deus se tornava em sua vida. Isso significa que suas lutas não são sinais de que Deus te abandonou. São oportunidades para ele se manifestar. O sofrimento abriu portas para que mais pessoas conhecessem a Cristo. Se Paulo tivesse tido uma vida fácil, será que ele teria impactado tantas pessoas? Se ele não tivesse sido preso, será que teria escrito tantas cartas que hoje fazem parte da Bíblia? Os momentos mais difíceis da vida dele foram os que Deus mais usou para transformar o mundo. E isso também pode ser verdade para você. Às vezes, Deus não nos livra da dor porque Ele quer usar nossa história para alcançar outras pessoas. A sua maior luta pode se tornar o seu maior testemunho. A sua dor pode ser um instrumento que Deus usa para curar alguém. Afinal, como Paulo escreveu, o Deus de toda consolação nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. 2 Coríntios 1:3-4. O sofrimento nunca é fácil, mas quando entregamos nossas dores a Deus, Ele as transforma em algo maior do que poderíamos imaginar. Paulo sofreu, mas cumpriu seu propósito. Ele perdeu tudo, mas ganhou Cristo. Ele foi perseguido, mas nada pôde separá-lo do amor de Deus. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, o que dói hoje pode estar te preparando para algo muito maior amanhã. Paulo não apenas cumpriu uma missão única e transformadora, mas também deixou um legado duradouro que ecoa até os dias de hoje. Sua coragem, determinação e amor por Cristo foram fundamentais para a expansão do cristianismo e continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Ao refletirmos sobre sua jornada, somos desafiados a viver com a mesma paixão e fidelidade, cumprindo o propósito que Deus tem para nossas vidas. Que a história de Paulo nos motive a ser fiéis, não importa o custo, e a seguir nosso chamado com coragem e esperança. Se você foi tocado por essa história e quer saber mais, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!